E hoje a gente vai conversar com a médica oftalmologista, doutora Keila Prado. Oi, doutora Keila. Muito bom dia, Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Carolina Martins com a gente aqui na entrevista. Doutora Keila, daqui a pouquinho a Carol manda uma pergunta também. Mas a gente vai falar sobre o início já desse tempo, esse clima aqui no Distrito Federal que está mudando. Nos últimos dias a gente já percebeu um pouco mais de secura, baixa umidade, né? Claro que está longe daquele auge da seca, quando a gente registra até 12, 10% de umidade, mas já caiu bastante. Quais as consequências desse clima um pouquinho mais frio em alguns casos e também um pouco mais seco para a saúde dos nossos olhos? Pois é, então o principal efeito desse clima mais seco é o ressecamento dos olhos mesmo, né? A gente tem uma lágrima basal que é produzida, que contém água, muco e gordura. E essa lágrima basal é que faz a lubrificação dos olhos, né? E essa lágrima basal, além de lubrificar e evitar algumas lesões superficiais na conjuntiva, na córnea, ela remove as partículas estranhas ao olho, né? Bactérias, sujeira, coisas que possam cair no olho e pode causar algum problema. Então, a lágrima serve como se fosse um líquido para lavar, para remover mesmo essas sujeiras que estão no meio ambiente. E o clima mais seco, você tem uma evaporação mais rápida dessa lágrima, né? Então, você tem os efeitos do olho seco. Então, você pode estar mais sujeito a ter a ceratites, que é um processo inflamatório na córnea, a sensação desconfortável de olho seco, né, que é vermelhidão, sensação de areia nos olhos. Então, além desse desconforto, você fica mais suscetível também a ter mais infecções, porque esse mecanismo de defesa que a lágrima causa, né, você vai ter uma redução desse efeito. Então, você está mais sujeito a ter quadros infecciosos no olho. Sim. Agora, o que a gente pode fazer para evitar isso? Lubrificar de alguma forma? Eu sei porque a gente já fez muita entrevista aqui e a história de colírio é sempre delicada. O que o indivíduo deve fazer para evitar essa condição? Para evitar tanto o desconforto quanto os efeitos colaterais do olho seco, é usar lágrima artificial, usar os lubrificantes. Só que tem que ser lubrificante indicado pelo médico mesmo. Você não pode chegar na farmácia e comprar de forma aleatória um lubrificante, porque existem vários lubrificantes no mercado, cada um com uma composição específica diferente e que vai beneficiar melhor alguns casos de olho seco do que outros. E quem pode avaliar isso realmente é o médico. Então se você está com um olho seco mais severo, existem lubrificantes que são mais adequados, que são mais viscosos, que têm uma composição mais adequada para aquele caso. Então, a solução é o uso do lubrificante, só que é um lubrificante específico para cada caso e isso quem vai determinar é o médico. Sim. O uso de soro, por exemplo, é indicado? Olha, o soro fisiológico, ele é uma solução salina, né? Então, assim, ele não é o ideal para lubrificar, porque você tem aquele efeito confortável na hora que você coloca, mas depois ele provoca um ressecamento maior, né? Porque ele tem sal. Então, não é o ideal, não é adequado. Existem soluções que são mais equilibradas, mais específicas para lubrificar o olho. Outra situação, e aí que afeta as pessoas que usam lentes de contato. Naturalmente, esses indivíduos já precisam ter um cuidado maior com a lubrificação, né? Agora, no período que seca um pouco mais, essa recomendação deve ser redobrada. Existe alguma orientação especial para essas pessoas, doutora? Existem colírios lubrificantes também que são mais adequados para o usuário de lente de contato, né? Que isso também tem que ser recomendado pelo médico, não é qualquer lubrificante que funciona e que não vai danificar a lente, né? Então tem que ser recomendado. E você tirar a lente com mais frequência para limpar. Então, se normalmente as pessoas costumam colocar a lente de manhã, o dia todo com a lente, só tirar à noite para dormir, o ideal é que, assim, pelo menos uma vez no meio do dia,
retire a lente, dê uma lavada nela, remova aquele muco que fica acumulado, né? E no olho seco acumula mais muco. Então, você limpar a lente mais vezes ao dia do que normalmente você faz. Tem a participação aqui do nosso... A recomendação principal seria essa. Não tem necessidade do não uso da lente. Pode usar a lente, mas desde que use com lubrificante adequado e que faça uma higienização mais frequente. O nosso ouvinte, ele está dizendo que usa Ecofilme e diz que é bom. O que é isso, doutor? O Ecofilme é um dos tipos de lubrificante que tem no mercado, né? Então, ele tem uma substância que promove a lubrificação um pouco mais intensa. Então, ele é recomendado para quem tem o olho um pouco mais seco, que já tem alguma ceratite, porque ele tem uma substância mais viscosa na composição dele, mas é um bom corretivo. Agora, tem que ver se esse é o melhor para ele. Não é o caso de, enfim, porque deu certo para ele, vai dar para outra pessoa. Tem que consultar. Exatamente. Por isso saber, que é importante a orientação médica, porque o médico vai examinar. Existem exames específicos que dosam a quantidade de lágrima que a pessoa tem, né? Então, isso tem como a gente ter uma noção de que tipo de ressecamento que está sendo provocado, por quê, né? E aí, dependendo disso, você vai recomendar os vários tipos de lubrificante que tem no mercado. A coceira e a irritação nos olhos podem ser consequência também dessa secura? E já aproveitando, num caso de uma crise, que a pessoa sinta aquela espécie de areia nos olhos, comece a coçar. Na verdade, eu acho que nem deveria coçar, né, doutora? Mas qual que é a medida que poderia ser tomada para passar a aliviar essa condição? Porque outra condição também que esse clima mais seco proporciona é que você fica com mais partículas em suspensão, né? Então, isso favorece o contato dos olhos, dessas partículas aumentam, né? Então, você tem mais chance de ter quadros alérgicos. Então, quem é alérgico, quem tem conjuntivite alérgica, sofre mais nesse período de seca, porque ele se expõe mais, fica mais em contato com essas partículas que normalmente estão mais no solo, né? Quando o tempo está mais úmido. Então, quando o clima fica mais seco, essas partículas suspendem e a gente acaba tendo mais contato. Então, nos quadros alérgicos, você tem como sintoma principal a coceira, né? E sempre a gente deve evitar coçar, porque a coceira nos olhos, se você coça com mais vigor, com uma intensidade, uma frequência maior, você pode danificar a estrutura corneana. Você pode induzir o astigmatismo, ou se uma pessoa tem uma doença que chama ceratocone, você pode aumentar o ceratocone com o ato de coçar. Então, assim, coçar os olhos realmente não é um ato que deva ser feito com essa intensidade, com esse vigor, que muitas vezes a gente vê as pessoas coçando os olhos, às vezes coçam com uma força muito grande, né? Então, o ato de coçar, ele não é bom, ele não é saudável, você tem que tratar a causa da coceira, que normalmente é um quadro alérgico ou é algum resíduo que tem colado, aderido nos olhos, na parte da conjuntiva que a gente não tem acesso, né, visual. Então, isso tem que ser examinado realmente para combater a causa da coceira. Bem, a última questão aqui é sobre o uso de óculos. De alguma forma, pessoas que usam óculos têm mais ou menos, inclinação a ter esse problema, doutora? Na verdade, assim, o olho seco, quando ele é evaporativo, né, que é por conta do clima mais seco mesmo, o óculos ele não vai sofrer não vai ter nenhum benefício. Agora, o óculos serve como uma barreira mecânica, né? Então, aqueles resíduos, aquelas partículas maiores que podem entrar em contato com o olho, normalmente, de uma pessoa que não usa óculos, o óculos já impede. Ele é uma barreira física, mecânica, né? Então, ele vai proteger nesse sentido. Então, vai evitar, se você tem um vento com muita poeira e você está de óculos, a quantidade de poeira que entra no seu olho é menor, né? Por conta da barreira que o óculos causa.
Eu gostaria de agradecer aqui a participação hoje do nosso CBN Saúde, da médica oftalmologista Keila Prado. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Ótimo dia. Até mais. Ok. Obrigada a você. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma.